Boa noite a você, brasileira, brasileiro. Começo o saldo do dia, deste dia 1º de setembro de 2021, com uma pergunta. Setembro chove? Setembro parece que não chove. Parece, de acordo com quem é da área, que estuda o clima, que vai chover lá no Brasil. Lá no Brasil não, né? Aqui no Brasil, lá para outubro, novembro, a crise hídrica, portanto, tende a ir se agravando, não à toa. Na noite passada saiu o anúncio de nova bandeira tarifária acima da bandeira vermelha, tentando controlar o consumo de nós brasileiros. Aliás, por causa dessa crise hídrica, saiu como saiu o dado do PIB do segundo trimestre. Pela manhã era esperado uma alta de 0,2%, veio uma queda de 0,1%, tudo mais ou menos estável, mas com viés de baixa, com uma crise hídrica no segundo trimestre não tão grave quanto já está sendo e continuará sendo pelas próximas semanas, o que naturalmente traz preocupações, mas se não chove água aqui no Brasil, chove dólares a partir dos Estados Unidos, e o Ibovespa conseguiu dar uma arrancada desta draga nacional e sendo beneficiado pelo apetite estrangeiro por riscos bastante em alta. Esse apetite respingou aqui no Brasil, o Ibovespa conseguiu embicar para cima em 0,52%. Por que essa perspectiva de chuva de dólar contou tanto? Pelo seguinte: se não vai chover em setembro, como eu vinha dizendo, ao menos dólares devem continuar chovendo sim ao longo do mês. No próximo dia 22 de setembro tem reunião dele e de seus funcionários. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano. Está sendo aguardado no mundo o momento exato em que o Fed vai começar a retirar as suas injeções de dólares que tem feito desde o começo da crise, lá em março de 2020, na bagatela de 120 bilhões de dólares ao mês. É coisa pra caramba, em proporções nunca dantes navegadas pelo mercado financeiro mundial. Mas hoje saiu um dado que é bem ruim para a economia real americana, mas que foi bem recebido pelo mercado financeiro, como se pôde ver. A economia americana em agosto gerou bem menos empregos na iniciativa privada do que se pensava. Powell era aguardado na semana passada, lá em Jackson Hole, no simpósio dos banqueiros centrais, que ele trouxesse mais detalhes. Não trouxe por quê? Porque justamente aguardava por dados de emprego. Ainda não é o payroll, né, que é o dado oficial, que engloba tanto iniciativa privada quanto iniciativa pública, coisa e tal, mas esse dado da iniciativa privada que saiu é considerado uma prévia do payroll e veio uma prévia ruim. Powell estava esperando esses dados porque ele vem condicionando, né, uma melhoria do mercado de trabalho americano, a possibilidade então de começar já a retirar esses estímulos e deixar a economia americana andar por conta própria. Como você tem acompanhado, tem a variante Delta lá nos Estados Unidos, restrições em algum grau sendo retomadas. Por isso, essa preocupação pelos dados, então, não deve, em 22 de setembro, ser anunciado. Tem uma expectativa aí de que aconteça em outubro, no final do ano. Parece que vai ficando mais para lá o começo do fim da chuva de dólares, que ajudou a Bolsa do Brasil, mas não foi capaz de impedir a draga nacional de ser sinalizada tanto pela curva de juros de ponta a ponta para cima, no curto prazo, juros futuros subindo, de olho numa Selic provavelmente subindo talvez mais do que se pensava para combater a inflação que é causada pela crise hídrica, entre outras coisas, porque tem também o risco fiscal institucional implícito aí nessa curva, especialmente na curva longa, né? Ou seja, nos contratos de maior prazo, risco fiscal, risco político. O número do PIB, aliás, hoje, né, quando a gente escarafuncha lá as contas nacionais publicada pelo IBGE,
traz mais temor ainda em relação à inflação. Parece pintar uma situação de ainda mais inflação, ainda mais juros, ainda menos crescimento. Isso ficou bem claro, por exemplo, especialmente no dado apresentado pelo agronegócio. O agronegócio que tem o que tem. Vou continuar com o que eu ia falar. Tem salvado a lavoura, foi um trocadilho involuntário aqui. O agronegócio é o que tem salvado a lavoura, porém não chove, quebra de safras, menos produtos sendo produzidos pelo agronegócio. Teve uma queda e não uma alta surpreendente, uma queda de quase 3%, o PIB do agronegócio entre maio e junho. E aí pressionou o PIB, mas, como eu dizia, tem a ver com inflação, por quê? Menos oferta de produtos, mais caros produtos para os brasileiros. Menos oferta, ainda menos do que já tem sido por causa da desvalorização cambial, que torna o produto brasileiro muito atrativo e boa parte da produção tem sido exportada, ou seja, a se imaginar uma crise hídrica atrapalhando ainda mais o agronegócio daqui em diante, é de se imaginar pressão mantida nos alimentos de inflação, né? Pressão do preço dos alimentos. Sem falar também no dado de serviços, que está crescendo enquanto o consumo não cresce no Brasil, ficou estagnado o consumo das famílias. Da onde está vindo essa inflação? Inflação inercial, pessoal com medo do futuro. E quem não está com medo no futuro? Lá em Brasília, os atores permitiram hoje uma alta de 0,29% no dólar, aos R$ 5,18 na contramão do mundo. Pelo seguinte, começa a ser normalizado o tal do calote nos precatórios. O Banco Central falou hoje, o senhor Roberto Campos Neto, que fica muito tranquilo quando vê as palavras ditas em defesa do teto de gastos. O judiciário parece estar tentando achar uma fórmula aí que é calote, né, gente? Não é porque o Supremo está autorizando que não é calote na matemática da coisa. Ao fim e ao cabo, postergando o pagamento de compromissos do governo para o futuro, para sobrar no presente um dinheirinho para pagar a Bolsa Família turbinado, o que acontece? O teto de gastos pode estar sendo mantido na letra da lei, mas matematicamente falando e mecanicamente ele estará sendo rompido. O objetivo do teto de gastos é não pressionar ainda mais o endividamento federal, não é o que vai acontecer se essa solução for dada. Vale ficar de olho porque o dólar e a curva de juros não permitem a ninguém se iludir. Força na peruca aí do outro lado, se cuide que a pandemia ainda não acabou. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, até a próxima e tchau.